dia. Então, estamos aqui novamente presentes para o nosso estudo do livro Tao Te Ching. Então, estamos na quinta-feira, dia 28 de abril de 2022. Então, vamos começar na página 79, no capítulo 12. Então, já vamos para o capítulo 12. Seguimos a mesma dinâmica, nós vamos ler primeiramente aqui o poema completo, depois a gente vai para cada estrofe e a interpretação de cada estrofe do respectivo poema, ok? As 5 cores tornam os olhos do homem cego. As 5 notas tornam os ouvidos do homem surdo. Os 5 sabores tornam a boca do homem insensível. Carreiras de caça no campo tornam o coração do homem enlouquecido. Os bens de difícil obtenção tornam a caminhada do homem prejudicada. Por isso o homem sagrado se realiza pelo ventre e não pelo olho. Assim afasta este e escolhe aquele. Vamos ver o que essas passagens nos falam após uma breve meditação. Então, creio que antes de vocês assistirem, ou vocês vão assistir primeiro para depois meditarem também sobre isso, porque é muito importante. Muitas vezes nós fizemos uma meditação prévia, quando acordamos, reconhecemos a presença. Logo depois a gente faz uma leitura, ou olha um vídeo, ou acompanha os estudos, e fizemos uma nova meditação para meditar sobre o assunto. As 5 cores tornam os olhos do homem cego. As 5 notas tornam os ouvidos do homem surdo. Os 5 sabores tornam a boca do homem insensível. Isto em relação aos 5 sentidos físicos. 5 sabores, 5 notas e 5 cores, 5 notas e 5 sabores são expressões que significam todas as cores, todas as notas e todos os sabores. A estrofe faz referência ao conceito simbólico da teoria dos 5 elementos, onde cores, notas musicais e sabores têm correspondência específica com as 5 energias naturais representadas pelos elementos madeira, fogo, terra, metal e água. Isso é alquimia. Juntos, todas as cores, todas as notas e todos os sabores representam, respectivamente, o uso exacerbado que uma pessoa faz dos seus sentidos físicos, como a visão, a audição e o paladar. O poema fala das lesões físicas que podem ocorrer no organismo de quem vive intensamente através dos sentidos físicos. Quando alguém recebe hiperestímulos pelo que vê, torna-se cego, pelo que ouve, torna-se surdo e pelo que saboreia, torna-se insensível ao gosto dos alimentos. Todo excesso é perverso, porque representa um desequilíbrio, e nesta estrofe o excesso é resultado do apego que a pessoa desenvolve às formas que vê, ouve e saboreia. Então o desequilíbrio atrai prejuízos para a sua vida e pode levá-la simbolicamente a perder a visão, a audição e o paladar. O taoísmo ensina a naturalidade. O taoísmo ensina que a naturalidade é o comedimento em qualquer circunstância da vida. Assim, quem não perde o equilíbrio interior consegue se manter em estado de permanente saúde física, energética e mental. Significa então que a pessoa deve usar em plenitude todos os seus sentidos físicos necessários para sobreviver e se relacionar com o mundo, mas aprender a evitar o exagero que ocorre quando ela se apega simbolicamente às cores, notas, sabores. Desde que a moderação seja preservada, o taoísmo incentiva o uso
dos sentidos e até mesmo ensina práticas devocionais que trabalham com a visão e a audição, como a entoação de cantos sagrados e as artes de pintura e caligrafia. Ou indica técnicas de refinamento do paladar, como a culinária e as dietas que buscam chegar a uma alimentação saborosa além de saudável. O ser humano é constituído de 3 elementos vitais: a consciência, a energia e o corpo físico, que vêm integrados em pureza no organismo da pessoa que nasce saudável. Mas após o nascimento, conforme ocorre o desenvolvimento do indivíduo, esses elementos iniciam um processo de fragmentação que distorce a consciência, corrompe a energia e danifica o corpo físico. O corpo físico, o que leva ao adoecimento, até chegar à morte da pessoa. Para se prevenir de todos estes desgastes, Lao Tse ensina que é preciso evitar o uso exagerado dos sentidos. Este é o limite que a pessoa ultrapassa quando sai do equilíbrio e atrai a perversão ou doença para o seu organismo. Assim, ao longo de um tempo vivendo neste estado, a pessoa perde a integridade da sua consciência, da sua energia e dos seus fluidos vitais, e diminui gradualmente sua saúde física, energética e mental, podendo chegar à total debilidade de sua vida. Este é o sentido dos versos, quando falam dos homens que se tornam cegos, surdos e insensíveis. Bom, aqui a gente já tem uma amostra de como que nós, por um estado de inconsciência, por um estado de ignorância, nós nos desconectamos e nós nos apegamos mesmo ao mundo externo, ao mundo da forma, ao mundo das cores, das letras, das visões, do materialismo em geral. Logo, quando nós começamos a ganhar consciência do mundo, nós aprendemos sobre o mundo, aprendemos sobre as coisas do mundo e aprendemos como encarar o mundo da forma inadequada, da forma incorreta. E aí nós chegamos ao campo das somatizações, que, como até o próprio poema fala, que quando nós acumulamos exageros, por exemplo, exageros na bebida, exageros nas emoções, a gente olha coisas que nos incentivam a ter emoções negativas e a gente desenvolve uma desordem no organismo. Exagero em comer, então a gente tem aí a questão do sedentarismo, a questão da E a questão da pessoa que desenvolve um hábito exacerbado de comer e engorda, e a pessoa fica uma debilidade mórbida de tanto comer, de tanto engordar. Então, o sedentarismo ele leva à gula exagerada e a gente chega a um estado precoce de muita inflamação, porque quando a gente começa a comer alimentos que causam a inflamação demasiadamente, nós começamos a acumular esse estado de gordura e principalmente a gordura visceral, aumentando o nosso estado inflamatório do organismo. Então é preciso cuidar disso, é preciso ter a consciência de começarmos a obter
através da quietude, através da meditação, o autocontrole. Então, não quer dizer que a gente não saia para comer algo, para tomar algo, para desfrutar das coisas deste mundo. Porém, é preciso ter uma prudência e é preciso também, gente, nós começarmos a ter equilíbrio. Porque nós aprendemos a usar certas coisas demasiadamente pelo aceleramento da questão humana, por gosto individual, e a gente acaba abusando mesmo das coisas. Então, com o aumento da expansão de consciência, ou seja, com as práticas de meditação, a gente vai se auto-percebendo, nós começamos a parar de comer aquilo que a gente gosta e vem fazendo mal pra gente, tipo doces, essas coisas todas que a gente já sabe, tipos de alimento que desenvolvem inflamação do corpo, e a gente começa a optar por alimentos que vão nos dando uma base energética melhor. Então nós vamos ganhando consciência, vamos expandindo a consciência e vamos observando através da reação do nosso corpo como que nós vamos chegando a esse estado de equilíbrio através da prática. A meditação nos traz equilíbrio, a meditação nos traz uma harmonia do organismo e a meditação nos traz a consciência. E só assim a gente pode optar e saber qual o alimento adequado para nós comermos. E uma outra questão também que a meditação ela nos força a perceber, que nós precisamos também utilizar do movimento do espaço vazio para realizar exercícios físicos, para movimentar nossos músculos, as nossas articulações, reforço periférico da respiração, que é muito importante, relaxar e estimular o aumento da mitocôndria para gerar mais acúmulo de oxigênio e prolongar, rejuvenescer a nossa vida, o rejuvenescimento, que é a questão dos catalisadores da alma, nos trazem rejuvenescimento, a energia do Qi, o abastecimento da energia Qi. Quando nós vamos limpando esta energia, esvaziando nossos corações dos nossos paradigmas, preconceitos, sistema de crenças, nós vamos nos reformando energeticamente. Vai limpando aquela áurea, aquela cor que é muito escura, e nós vamos trazendo a pureza da energia de volta para nós, que é verdadeiramente uma troca. E outros benefícios mais da meditação, através do foco também, que é muito importante, o aprendizado. Você vai começando a ter aprendizado. Um simples filme que você vê, aquele filme traz uma mensagem para você, isso é sincronicidade também. Num poema que você vai ler, você vai extrair através das entrelinhas do que está sendo escrito ali a verdadeira mensagem daquele poema e assim por diante. Continuamos aqui então no segundo. Carreiras de raça no campo tornam o coração do homem enlouquecido. Na linguagem chinesa, ideograma coração também pode ser traduzido como consciência ou mente. Então, o coração enlouquecido simboliza a consciência insensata que perdeu a lucidez. A caça pode ser praticada para sobrevivência ou por lazer, mas em ambas as situações o homem disputa sua autoridade, perspicácia e destreza com o animal que é caçado e com os outros caçadores diante da natureza, e o que gera euforia para os contendores. Nesta circunstância, a pessoa sai da realidade e mergulha numa espiral de euforia, tornando-se cada vez mais agitada, enquanto afasta na mesma proporção a lucidez de sua consciência. Este é o sentido do coração que se torna enlouquecido, porque a euforia, como uma alegria desmedida e exacerbada, gerada pelo sentimento de disputa que é inerente às carreiras de caça no campo, desestrutura o organismo da pessoa e leva ao desequilíbrio de sua mente.
Então, tudo que é demais causa esse desequilíbrio. Por exemplo, a gente precisa chegar num estado de equilíbrio entre alegria, harmonia, satisfação, autorrealização. E isso nos dá através do estudo, expansão de consciência. Quando a gente tem a alegria exacerbada, a gente, por exemplo, conquista uma coisa que a gente sempre quis conquistar. A gente acha que a gente tem o poder e aquilo gera uma alegria do ego, gera poder, gera confiança e você vai querer mais daquilo. E isso torna-se a exacerbação daquilo que você já conquistou. Você vai querer mais, chegar no topo, se manter no topo e a disputa vai ficar cada vez maior. E isso gera-se um transtorno no organismo. Então logo, quando nós nos damos por satisfeitos, nós chegamos a um estado de agradecimento e satisfação por tudo aquilo que nos acontece, nós chegamos a um estado de equilíbrio e plenitude. Porque a plenitude não está na alegria extrema. Sim, agora vocês vão me dizer o seguinte, a gente precisa ter alegria sobre-humana. Para ter alegria sobre-humana, é preciso a autorrealização para trazer essa alegria. E a alegria sobre-humana não é a alegria exacerbada aqui do poema. A alegria sobre-humana é a confiança no invisível e infinito que traz satisfação, segurança e proteção, autoproteção. Quando nós confiamos no invisível e infinito, nós temos a plenitude, nós caminhamos pela graça. Tudo que nos acontece, acontece por autocompaixão, agradecimento e amor. Aquilo que nós vamos compartilhando vai fluindo naturalmente de nós e volta para nós. Então esse é o estado de equilíbrio harmônico, equilíbrio de alegria e equilíbrio de energético. E aí nós entramos nesta plenitude, nesta paz, logo que a gente sabe que tudo que a gente começa a perceber que há uma expansão contínua da consciência. Quando a gente desiste das coisas materiais, ou seja, desiste de querer mudar aquilo que já está no mundo interno e passa a mudar a sua percepção interna em relação àquilo que está sendo manifestado através de você, você vai expandindo. Por isso que muitas vezes o professor Hélio Couto fala que o universo é crescimento contínuo, você vai crescer sem parar. Porque esse crescimento sem parar, você vai fazer as coisas naturalmente, e aquilo que vai retornando para você vai retornando naturalmente, mas você não vai dar importância àquilo. Por exemplo, mais dinheiro, algum bem que você adquiriu, você vai adquirir, compartilhar com outros, você vai começar a ajudar mais de bom coração outras pessoas, dando amor, dando carinho. Não quer dizer que você vai ganhar mais para ajudar mais, não. Mas isso vai ser uma coisa instantânea e natural, porque Deus é amor, Deus expande em amor. Deus não dá e não retém nada, Deus já nos deu tudo. Deus é o infinito, Deus é amor infinito, então ele não retém nada, não existe limitação com Deus. E claro, para nós sermos a imagem e semelhança dele, é preciso essa introspecção com o vazio em nós, ou seja, desistir de querer mudar o lado externo. Muitas vezes as pessoas vão dizer assim, ó, bom, você está dizendo para a gente parar de mudar as coisas externas. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Teve uma discussão no grupo, tá? Foi levantada uma questão para a gente estar discutindo em relação ao ego, que quando tem uma coisa errada, a gente vai lá e repreende a pessoa, fala que a pessoa está errada e tal, que a pessoa precisa mudar e você faz uma exigência para ver se a pessoa muda. Logo, isso gera uma energia e vai voltar uma energia contrária para você. O que significa isso? Você está tentando mudar aquilo que já está sendo projetado por outra pessoa. É difícil porque só existe uma única consciência. Então, o querer mudar algo que está externo a nós, tá? Por exemplo, uma situação que chega à sua consciência. Eu vou dar um exemplo aqui. Um pai que está roubando um filho, mexendo no dinheiro do filho, e você percebe, você vai lá e diz para ele assim, ó, fulano, isso não tá certo, repensa nessa situação, tarará, tarará. Você vai falar de boa, na paz, tranquilo, tá? Bom, eu acho que isso não está correto.
Beleza, agora você tentar mudar aquilo e exigir que ele pare, já é a pessoa vai encarar como uma energia que você está colocando, vai vir uma contra-energia, é uma via de mão dupla, e isso gera transtorno. E aí você entra em frequência de conflito. Frequência de conflito é uma frequência baixíssima. Então, como a gente ajuda? A gente ajuda, por exemplo, falando, conversando de boa. Olha, posso falar uma coisa para você, se você me permite? É assim, 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 assado, tarará, tarará, tarará. Tranquilinho, na paz. Agora, você querer colocar o dedo na cara, exigir e querer impor uma situação, aí você está totalmente conectada com aquela energia. Então aí você está colocando força para mudar aquilo. Isso é uma ação demasiada. E isso é ação do ego. E o ego é a própria pessoa, não é o meu ego, não. É a própria pessoa, é o próprio Roberto. Então a gente, claro, antes de ter uma reação, a gente conta até 10. E isso quando a gente está em estado de quietude, quando a gente começa a praticar meditação, esse tempo de reação ele começa a ser restabelecido através de nós. Nós começamos a observar algumas situações e a gente freia a ação do ego, a ação da racionalização, de querer impor, querer justificar, querer argumentar. A gente dá uma freada, a gente dá uma escutada e deixa que a centelha que está em você, pela sua intuição, pelo que você está observando, fale algo de produtivo e que seja de aprendizado para aquela situação. E isso é estar no mundo e não ser do mundo. Então aí a gente vai soltando de querer mudar a situação e as coisas do mundo externo. A gente vai se preocupando mais com nosso equilíbrio, a nossa plenitude interior, e isso vai se tornando uma parte harmônica que vai sendo emanada para o mundo exterior. Isso é muito importante. Então, ficamos por aqui. Voltamos amanhã, na sexta-feira, com a sequência aqui na página 81. De mais essa estrofe do capítulo 12 do livro Tao Te Ching. Lembrando a todos que na descrição desse vídeo tem o link do grupo do Consciência Infinita, o grupo aberto para quem quiser entrar e quem quiser também saber em mais informações sobre a nossa classe de estudos, os materiais. Também temos o link aqui do nosso curso Introdutório de Alquimia, um curso de expansão de consciência, está na plataforma Hotmart. Temos aqui o link do nosso Instagram, para quem quiser nos seguir nas nossas redes sociais. Muito obrigado, um bom dia a todos e até amanhã.